Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom é que você faz parte dessa nossa comunidade. Quero pedir que você, se você ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição. E se você já é inscrito, que você compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. E Deus, Ele está cuidando da sua vida, da sua família, dos seus negócios, daquilo que você precisa, porque Deus, Ele quer o nosso bem. Ninguém é maior interessado no nosso bem-estar do que Deus. Por isso nós precisamos nos render a Ele, precisamos conhecer mais a Deus e ter a certeza de que Ele é o Senhor em todas as coisas. Sabe, o texto para a nossa meditação de hoje está aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10, 11 e 12, diz assim: Davi aqui agora, quando estava já idoso, para passar o seu reino para o seu filho Salomão, mas ele tinha o propósito de construir um grande templo para o Senhor, e aqui ele está exaltando a Deus. Então ele já tinha uma compreensão muito profunda e real de quem era Deus. Ele já tinha experiência própria, ele já tinha experimentado a bondade de Deus e a sua exaltação, como Deus é grande, como Deus pode tornar aqueles que aparentemente não é nada em tudo. Veja só, aqui ele diz, 29, verso 10, 11 e 12, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe de todos. Aí vem o verso 12: riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Aqui está. Davi podia dizer muito bem sobre isso aqui. Sabe por quê? Por que Davi podia exaltar a Deus? E ele traz que Deus deve ser exaltado de eternidade a eternidade, e que Deus tem todo o poder, toda a riqueza, tudo vem do Senhor, porque tudo pertence a Ele. Por que Davi podia exaltar a Deus dessa forma? Sabe por quê? Eu e você agora precisamos retomar um pouquinho sobre a história de Davi. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé. Jessé era uma família que tinha 7 filhos, e Davi era o 7º filho. Davi era o 8º, digo melhor. Ele tinha 8 filhos e Davi era o 8º. Mas Davi era aquele filho mais novo e que não tinha tanto porte físico quanto os outros irmãos. E Davi cuidava das suas poucas ovelhas. Foi um próprio irmão que disse: Davi, por que você está se colocando como alguém poderoso quando ele estava diante para lutar contra Golias? Por que você não volta para cuidar daquelas poucas ovelhas lá do nosso pai? Ou seja, eles eram família pobre, não tinha tanta capacidade, e Davi ainda cuidava. Dentre os irmãos, Davi era quem cuidava das ovelhas. Ou seja, cuidar de ovelha não era um serviço mais importante diante de outros serviços, e Davi era o cuidador das ovelhas. Então Davi não tinha nenhuma capacidade para se tornar o que ele se tornou. Então, quando Davi agora olha para si, e agora ele vê que ele aqui, já no final da sua vida, ele foi ungido e escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e Deus foi trabalhando em cada aspecto e tornando Davi um grande homem, exaltou a Davi. Então Davi podia louvar a Deus. Davi sai então de pastor de ovelhas em um longo trajeto e à espera para se tornar o grande rei, porque Deus estava conduzindo. E agora Davi, então, quando se torna o rei,
Davi tem muitos embates, muitos desafios, mas Davi conseguia perceber que Deus conduzia a sua vida para que a cada dia ele pudesse conquistar as vitórias que ele precisava e que ele conquistou ao longo da sua vida. Então, nesse aspecto, quando a gente observa, Davi, ele tinha autoridade para exaltar a Deus, para reconhecer que Deus realmente é o Senhor de tudo, ele é o Todo-Poderoso, tudo pertence a ele no céu e na terra. É Deus quem exalta as pessoas, é Deus quem dá poder, é Deus quem dá riqueza, força, coragem, é Deus. E Davi sabia muito bem disso, porque de um pastor de ovelha agora se tornar o rei de Israel, o grande rei Davi, não era algo pequeno, era algo muito grande. Então Davi, nesse instante, ele tinha toda a autoridade para exaltar a Deus. Então, queridos, nós precisamos, eu e você, precisamos, como Davi, parar e reconhecer que Deus é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo pertence a Ele e é Ele que nos dá força, capacidade, riqueza, conquistas. É Deus quem faz tudo e nós precisamos exaltar a Deus em nossa vida. E aí eu quero aproveitar e dizer para você agora também, quem era Jair? Eu que estou falando contigo. Sabe, queridos, eu sou de uma família pobre da zona rural daqui do município de Jaguapuara, na Itiúba. Pense aqui comigo. Olha só, eu fui à escola a primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade. E aí, o prefeito naquela época não pagou nos 2 anos seguintes, ou seja, eu só voltei à escola 3 anos depois de 10, ou seja, voltei aos 13 anos. E aí, eu não sabia nada. Para você ter uma ideia, e a professora era uma professora leiga, mas que tinha muito esforço, muita dedicação e que eu tenho um grande carinho por essa primeira professora minha. E olha que coisa interessante, então eu cheguei aos 21 anos de idade e eu era semi-analfabeto, eu não sabia praticamente ler aos 21 anos de idade, mas a partir desse momento, aos 21 anos de idade, quando eu conheci a Deus por meio do estudo da sua palavra, da Bíblia, eu compreendi que Deus queria que eu crescesse, que eu pudesse crescer em todos os aspectos. E aí eu me lembro, lendo um livro muito bom chamado Desejado de Todas as Nações, quando há um comentário ali com relação à vida dos discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram pescadores, na sua maioria, em torno de 80% dos discípulos, dos 12, eram pescadores. E um pescador sabe o que? Pescar. Não sabiam nada, mas aqueles homens pescadores passaram 3 anos e meio com Cristo e Cristo fez um intensivão em todos os aspectos da vida. Aqueles homens que eram simples pescadores se tornaram depois uma das melhores classes de pensadores da história do planeta Terra. Por quê? Porque andaram com Cristo. Então, quando eu descobri isso, eu agora entrei profundamente para o estudo da palavra. E a Bíblia era o meu livro, sabe, de cabeceira, que a cada dia eu estudava com afinco. E faço isso todos os dias até hoje. Cada dia eu busco a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Essa palavra, esse Deus que exaltou a Davi, também tem me dado capacidade de a cada dia ir aprendendo, crescendo, conquistando os meus espaços, porque exaltado seja o Deus de Israel na minha vida de eternidade a eternidade, assim como Davi disse. E Deus quer também exaltar você. Agora, para que isso aconteça, eu e você, todos nós, todo ser humano, precisamos passar tempo com Jesus, precisamos buscar Jesus por meio da sua palavra. E aí, Cristo vai capacitando, vai transformando a cada um de nós para que possamos nos tornar pessoas melhores em todos os aspectos da vida. Aí, se você andar com Cristo, sabe o que acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um melhor profissional, você vai se tornar um melhor cidadão, você vai se tornar um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, uma melhor mãe. Deus vai transformando a nossa vida a cada dia para que possamos ser pessoas melhores, porque tudo vem de Deus. Porque Ele é o dono de toda a riqueza, de todo o poder, de toda a sabedoria.
é Ele quem vai nos conduzindo pelo caminho certo. Então nós precisamos, eu e você, eu quero que você perceba isso, nós precisamos a cada dia buscar em Deus. Sabe o que acontece? Após os 21 anos de idade, quando eu conheci a Deus, eu entrei completamente nessa relação. Aí eu percebi que eu precisava estudar. Aí eu fui estudar e aí eu fiz a 6ª série, eu estava na 5ª série, fiz a 6ª série, depois fiz supletivo presencial e apressei. Depois, aí Deus me presenteou com a graça de fazer o vestibular em São Paulo e eu fiz o curso de fisioterapia, eu me graduei em fisioterapia, depois eu fiz pós-graduação em saúde da mulher e depois eu continuei e fiz mestrado em saúde pública. Ou seja, Deus quer que seus filhos cresçam em todos os aspectos da vida. É por isso que Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando eu estudo a palavra, quando eu busco a relação com Deus, Ele me capacita, Ele me educa, Ele me ensina, Ele me corrige naquilo que eu preciso para que eu possa, eu e você, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores em todos os aspectos. Então não perca tempo. Entre para a relação com Deus, assim como Davi, e de pastor se tornou o maior rei de Israel, porque ele tinha Deus como seu amigo, como seu professor, como seu mestre. É isso que nós precisamos buscar. Então que você hoje busque a relação com Deus através da sua palavra e a sua vida não será mais a mesma. Deus transformará a sua vida, assim como transformou a vida de Davi, assim como transformou a minha, Deus quer transformar a sua. Que Deus possa conduzir a sua vida e juntos possamos buscar confiantemente a presença de Deus. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, obrigado porque na tua palavra tem toda a fonte de riqueza, porque tudo pertence a ti, a força, a sabedoria, a riqueza, exaltação. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em ti. Abençoe os teus filhos por Jesus. Amém.